Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler até o versículo... Vamos ler até o versículo 30. Talvez eu não consiga ministrar tudo isso hoje. A gente lê pelo menos um pouco mais da metade, tendo em vista que tem 44 versículos, e eu estou indo até o versículo 30. Deixa eu pegar essa outra Bíblia aqui. Deixa eu pegar essa outra Bíblia aqui, porque a Bíblia corrigida, ela tem menos divisões, tem menos divisão do capítulo. Nessa Bíblia atualizada, a gente encontra mais divisões. A gente encontra mais divisões. Mas aí vamos ler até o versículo 30 mesmo. Amém? Louvado seja Deus. Então diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Tu és o Filho de Deus. Dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito, o escrito está nesta versão, né? Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado,
entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me dirias este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem-vindo na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Como eu disse aos irmãos, não vai dar para, infelizmente, ministrar esse capítulo todo hoje. Esse capítulo 4 de Lucas. Não é? Mas vamos então por etapa. Vamos pontuar algumas coisas aqui dessa leitura. Leitura que era feita, deixa eu só recordar isso, com a participação ao vivo dos irmãos. Mas estava tomando muito tempo nosso aqui do programa, infelizmente. O tempo é curto, não é? E a leitura estava se tornando algo assim muito demorada. Exatamente porque, além de ler a Bíblia, tem a sessão de pedido de oração, de agradecimento de bênção e de aconselhamento pastoral, que eu tenho chamado aqui de orientação bíblica, né? E a leitura estava se demorando porque acontecia de algumas pessoas de repente não quererem ler a palavra. Aí tinha 2, 3 ligações, mas o pessoal não queria ler a Bíblia, né? Por causa da letra pequena. Ou então estavam ligando escuro, ou então estavam ligando sem Bíblia. Alguns outros nem sabiam da leitura bíblica. Aí estavam sem a Bíblia no momento. Estava acontecendo de a gente nem terminar de ler um capítulo no mesmo dia. Até porque eu dividia
O capítulo, por exemplo, se eu fosse ler esse capítulo 4 com a participação dos ouvintes, iam ser aqui o quê? Aproximadamente 9 pessoas lendo 5 versículos, ou então 5 pessoas lendo aproximadamente 9 versículos cada uma. Então nós mudamos o formato do programa desde ainda o ano passado, quando já estávamos lendo o livro de Marcos, né? E aí reservamos as primeiras horas do programa para as participações livres dos irmãos, agradecendo bênção, pedido de oração e abertos aqui a aconselhamento pastoral, né, que a gente, como diz, temos chamado de orientação bíblica. E agora, a voz do divino é o momento em que eu estou lendo o trecho do capítulo, que não dá para ler o capítulo todo, né, às vezes, lendo aquilo que a gente vai estar conseguindo pelo menos pontuar até onde lermos. Mas os irmãos já observaram que, por exemplo, o capítulo 1 de Lucas, ou o capítulo 3, o 2 também, né? O capítulo 1 de Lucas, aliás, o capítulo 1 de Lucas, porque os capítulos 2 e 3 ainda vão para o Face, que aí vai para o site, vai para o aplicativo, né? Mas está no Face o capítulo 1 de Lucas, que vai até a 5ª parte. Na verdade são 6 partes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que é assim, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Lucas capítulo 1 foi até 5 partes. Certamente o capítulo 4 vamos ter muitas outras partes também. Porque não dá, pela exiguidade do tempo, falar muita coisa que a gente vem pontuando do trecho lido. Como aqui, por exemplo, a tentação de Jesus. Vamos falar dessa questão de Jesus estar sendo tentado. Até porque é importante frisar lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Porque eu estou vindo a Tiago 1,13. Você já me ouviu dizer que Jesus é Deus. Aí de repente você escuta, mas pastor, Jesus está sendo tentado, e Tiago disse que Deus não pode ser tentado, então Jesus não pode ser Deus. Bem, é importante entender que quem estava sendo tentado era o homem Jesus. Como eu disse já na abordagem dos evangelhos de Mateus e de Marcos, que foram os livros que lemos antes do livro de Lucas, e já dissemos isso aqui em Lucas, que obviamente Jesus é Deus, né? Só que o nome Jesus é dado ao corpo, conforme está escrito em Hebreus 10, que corpo preparaste para fazer, ó Deus, a tua vontade. O nome Jesus é dado à encarnação do Emanuel. Diga-se de passagem que Emanuel é traduzido Deus conosco. É a encarnação do verbo. O nome Jesus é o nome dado à encarnação do verbo. Não é reencarnação. Reencarnação é uma doutrina diabólica, não é bíblica a doutrina da reencarnação. Não é? O nome Jesus é dado à encarnação do verbo, porque Deus se fez homem. Conforme também está escrito, além de João 1, verso 14, Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que ele fez
semelhante aos homens. E o versículo 8, que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então quem estava sendo tentado era o homem, Jesus. Satanás sabia que, obviamente, quem estava dentro daquele corpo não era um espírito comum, ou diga-se de passagem, puramente humano. Puramente humano. Nós somos humanos, não é? Temos o sopro de Deus, que é o Espírito, mas nós temos uma natureza pecaminosa e nós somos mais humanos, para você entender o que eu quero dizer, do que divino. Por isso que é um conflito muito grande da nossa carne com o nosso espírito, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque nós viemos do pó da terra. Viemos do pó da terra. Jesus, não. Jesus foi fecundado, não é, no ventre de Maria pela virtude do Altíssimo. Um corpo especial que não veio do pó da terra, mas criado no ventre materno, porque o ventre materno é a porta de acesso ao mundo. E Jesus teve que vir por esta porta, porque quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E em Hebreus 10 diz que ele foi preparado o corpo para fazer a vontade de Deus. A tentação lhe acontece porque ele vem revestido dessa natureza humana, não da natureza pecaminosa. Por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão, não é? Por causa da natureza humana de Jesus. E aí ele teve, como homem, fome, teve sede. Teve fome, né? Teve sede. Chegou a dormir na polpa do barco. E até ser tentado. Como a gente acabou de ler aqui em Lucas 4 e em Hebreus capítulo de número 4. Hebreus capítulo de número 4. Versículo 14, 15. Diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele chega a ser tentado por causa da natureza humana, não é? Essa coisa de corpo e alma que acaba se fundindo quando o homem sopra, quando Deus sopra nas narinas do homem. Na verdade, o ser humano, por mais que você leia na Bíblia corpo, alma e espírito, isso é só para a gente poder fazer um estudo, né? E entender essas questões. Mas, na verdade, o ser humano, ele é dicotômico. O ser humano, ele é dicotômico, apesar de uma aparente tricotomia, como Deus, que aparentemente é três, e aí vem a teologia da Trindade, mas, na verdade, Deus é um só. Não existe três deuses. Senão a fé cristã, ela seria politeísta.
E a fé cristã, ela não é politeísmo, crença em vários deuses. A fé cristã, ela é monoteísta. A gente crê em um só Deus, porque só existe um Deus. E este Deus se fez homem, se fez carne. Alguém diz, o trono ficou vazio? Não, porque este Deus, ele é onipotente, ele pode estar em diversos lugares de maneiras diferentes. E ele esteve na terra em forma humana. É interessante isso. A gente volta um pouco aqui ao capítulo, por exemplo, 3 de Lucas. Eu não disse que não era impossível voltar ao capítulo 3, não é? De Lucas, quando no versículo de número 21 e 22, narrando o batismo de Jesus. Glória a Deus. Ele orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se a voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ali estava Deus de maneira plena, em forma de pomba, que é o Espírito Santo, em forma humana, era o corpo, Jesus, e a voz bradando do céu: Este é o meu filho amado. Não é? Porque Deus, a quem a gente chama de Pai, momentos a gente chama de Senhor, momentos a gente chama de Salvador, mas essa relação parentesca, essa relação paterna, que a gente herdou inclusive dos judeus, né? O pai, por causa da relação de cuidado, de proteção, de sustentação, de provimento. Como Deus não é nome próprio, Pai não é nome próprio, Deus não é nome próprio. Deus é um título de grandeza, de soberania. E quando se refere a este Deus que tem todo o poder, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que é o Criador, que é imenso, que é perfeito, que é santo, que é imutável, coisas que só pertencem a Deus. Este Deus, o Criador do céu e da terra. Aí se escreve com letra maiúscula, Deus com letra maiúscula. Inclusive eu quero chamar a atenção do pessoal que vive aí digitando em Face, vive digitando em Zap, vive digitando aí pela internet. Quando escreveu o nome de Deus, o Deus do céu, o Criador do céu e da terra, o Deus cujos céus manifesta a sua glória e o firmamento, a obra de suas mãos, preste atenção para escrever Deus, este Deus com letra maiúscula, viu, pessoal? Pastor, mas o computador botar minúscula, você vai lá e corrige. Vai na opção maiúscula, escreve, não, meu Deus é com letra maiúscula. Aleluia. Que Deus com letra minúscula é Deus de pau, Deus de pedra, é Deus falso, é Deus mentiroso. Não é? Quando se referir ao Deus do céu, Deus da glória, bota um D maiúsculo aí, pelo amor de Jesus Cristo. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. E aí o inimigo tenta ele como homem. Porque aí se ele fracassa como homem, um abraço. Um abraço para nós, né? Adeus salvação, adeus perdão, adeus ressurreição para quem morrer, adeus transformação. Até porque nem haveria arrebatamento de igreja, não, ia ser terrível. Se você pensa que o mundo sem pecado ia ser maravilhoso, e imagino que seria, olha, se Jesus não resiste à tentação, meu Deus do céu. O que você imaginar de impossibilidade, de coisas gloriosas, que é possível hoje, porque Jesus venceu, a gente estava perdido, se Jesus não vence. Não é? Então essa nota é importante explicar aqui a questão da tentação. Outra coisa que é muito prática é a resistência de Jesus. Glória a Deus.
se utilizando da palavra, que isso é pontuado em todas as pregações. E quando Jesus rebate o inimigo, ele faz menção da palavra. Então Jesus era cheio da palavra. Ele lia, não é? A palavra, para poder dizer, está escrito. Coisa que de repente era até desnecessária por ele ser o próprio autor. Mas a gente viu, voltando ao capítulo 3 de Lucas, que quando os pais de Jesus, os pais, volto a dizer, adotivos, né? Apesar de Maria ter gerado no seu ventre, né? O Espírito Santo ter gerado Jesus no ventre dela, mas era uma adoção, querendo ou não, porque Jesus não foi concebido por vontade humana, foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Isso não diminui Maria em nada. Ela está esperando a ressurreição, ela está esperando a trombeta tocar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando regressaram da festa que havia em Jerusalém, depois de 3 dias, vieram encontrar Jesus no templo, Lucas capítulo 2, versículo 46, e ele estava sentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores, interrogando os doutores e falando aos doutores, que admiravam-se da sua inteligência e respostas. Não é? Louvado seja Deus. A leitura de Jesus não era ocasional, como a deste momento com 12 anos, e como aqui a gente lê, ou a gente leu, aqui no capítulo 4, quando ele estava na cidade de Nazaré, no dia de sábado, quando de costume entrou na sinagoga e lhe foi dado o livro do profeta Isaías. As leituras de Jesus não eram assim simplesmente ocasionais. A leitura de Jesus era regular, né? Era sempre, cotidianamente, para poder ter a palavra armazenada também como homem. Louvado seja o nome do Senhor. O que a maioria de nós crentes não queremos hoje fazer da Bíblia uma leitura regular, diária e cotidianamente. Alguns querem consultar a Bíblia ocasionalmente. E aí surgiu a prática do me dá versículo, não é? Ou do deixa um versículo para mim. E graças a Deus que aqui no Acorda Bênção a gente tem instruído e algumas pessoas têm absorvido isso, que a Bíblia não é para ser consultada como horóscopo, a Bíblia não é para ser consultada como búzio, a Bíblia é para ser lida diariamente. A gente vê no livro de Salmos a orientação de que o justo tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Como eu mencionei também já esta semana, a palavra de Paulo a Timóteo, de que tivesse o cuidado de meditar nestas coisas e ocupar-se nelas. Essas coisas, a palavra, quando ele diz no versículo 16, para que Timóteo tivesse cuidado de si mesmo e da doutrina. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, está escrito em Efésios. E aí, quando vem a tentação, o Espírito Santo se utiliza dessa arma para que nós possamos nos defender, se utiliza em nós. Vai buscar lá o que está armazenado na mente da gente. Por isso que a irmã diz que, passando por uma situação, o Senhor lembrou a ela o livro, o capítulo e o versículo. Quando ela foi, era exatamente o que ela estava precisando. É o Espírito Santo usando
a espada, a sua espada, que é a palavra de Deus. Que não é necessariamente, amados, acontecer de você ser lembrado do livro, do capítulo, do versículo, até porque a questão dos livros não, mas a organização da Bíblia em capítulos e em versículos é uma coisa mais moderna. Então não há uma necessidade doutrinária, não é uma coisa que sempre vai acontecer, de você ter que se lembrar do capítulo e do versículo ou do livro, mas do texto em si. O Espírito Santo vai lhe lembrar a palavra, né? Claro, se você tiver lido, aí pode acontecer de você ser lembrado desses detalhes todos, mas você se lembrar, rapaz, eu estou me lembrando de uma palavra da Bíblia que diz assim, pá, o versículo não é só aquilo, mas você se lembra exatamente daquele trecho, em meio a uma tentação, em meio a uma direção de Deus que você está querendo para a sua vida, em meio a um conflito que você está vivendo, a uma abordagem que lhe é feita, a uma circunstância na qual você se encontra, o Espírito Santo vai lá e lembra a palavra. Mas é importante estar cheio da palavra. Louvado seja Deus, para poder vencer inclusive a Satanás. Vencer Satanás, que atiça a tua carne, que atiça teus estímulos, que te oferece o mundo, que atiça a tua carne para prazeres, para satisfações, para desejos, que te atiça oferecendo as coisas do mundo, vantagens, regalias, e você não se curvar a Satanás por querer ser uma pessoa agradável a Deus. Tem que procurar se encher da palavra. É o que Paulo nos ensina. A gente tem que fazer. Eu não vou correr para abordar isso aqui, até porque o tempo está terminando, mas a gente tem que recorrer aqui. Eu sugiro que você, ao lado aí de Gálatas 4, do versículo 1 ao versículo 13, você correlacione isso a Efésios, capítulo 6, versículo de número 10 em diante, que Paulo diz aos Efésios para que eles se revistam de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estás, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Relação com a palavra tem que ser profunda. A palavra e oração. A palavra e a oração. Louvado seja Deus. Porque se o crente só lê a Bíblia e não ora, esse crente fica um crente cético, crítico, sabe? Só sabe criticar, fica meio assim, meio metido a sertão, sabe? E se ele só ora e não lê a Bíblia, ele fica sensacionalista, alienado. Então as duas coisas têm que andarem juntas. Oração, oração, oração. E quanto mais orar, melhor. Escreva isso aí, quanto mais orar, melhor. Escreva isso também, que é basicamente a mesma coisa. Orar nunca é demais. Aleluia. Glória a Deus.
como ler a Bíblia. Ninguém doida por ler a Bíblia. Tem gente que falando que ficou doido de tanto ler a Bíblia. É mentira. Ficou doido de tanto orar. É mentira. Não, não acontece isso, não. Pode ser por outras razões, mas por isso não. Porque está aqui quem lia 20 capítulos da Bíblia por dia. Por dia não. Eu ia dormir, né? E dobrava os joelhos. E no momento de devoção eu lia 20 capítulos da Bíblia. Tá, e eu fazia isso, eu era jovem. Eu era bem mais novo. Eu tinha meus 15 anos de idade. Não, mas pastor, mas o senhor só lia a Bíblia, o senhor não orava? Orava. Se eu dizer a você, eu tirava um negócio assim de 5 horas orando de joelhos. Não era penitência, não era castigo, não era prazer. Eu vivia socado na igreja, como o pessoal diz. Isso não leva o crente à loucura, à doideira, nada. Agora, as duas coisas andando junto, oração e palavra e oração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Procure, amados, mais do que nunca fazer isso. Porque eu quero terminar a abordagem de hoje com a palavra que recebi de Deus e ministrei quarta-feira no culto, que acontece onde nós congregamos o templo do corpo de Cristo. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então busque a Deus em oração e procure se encher da palavra, porque não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas você precisa se encher do poder de Deus. E para isso tem que descer. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.